Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Hennemann e fiquei encarregada de fazer vídeos com orientações pedagógicas e clínicas quanto ao uso da plataforma educacional Neurons. Hoje nós vamos dar ênfase à avaliação de memória de aprendizagem, que é um instrumento de rastreio que a PEN oportuniza para vocês, o qual nós chamamos carinhosamente de ARPEN, ARPEN da Rota Azul. Por enquanto, ele está numa versão aberta para todos os usuários. Talvez, pós-pandemia, ele vai ficar somente restrito para quem fizer aquisição de algum de nossos planos. Então, assim como qualquer outro instrumento de avaliação em formato físico, a avaliação online, ela também requer que o aplicador ele treine antes de iniciar propriamente dito com a criança. Por isso, a sugestão que eu dou para vocês é cadastrar uma criança fictícia e utilizar a rota como se fosse essa criança. Também temos na plataforma tutoriais que vocês podem assistir através do vídeo ou fazer download e ler e seguir as instruções do mesmo. Tá? Quanto à estrutura desse instrumento da memória de aprendizagem, ele é um dos únicos que ele vai demandar justamente a assistência mais sistemática do aplicador. Inicialmente, nós inserimos 5 tarefas, conforme eu vou mostrar para vocês, que elas são como se fosse um aquecimento para a criança. Então, essas 5 tarefas, todas as imagens, elas trazem menção para a criança lembrar de objetos que são mostrados, embora nós colocamos todos eles na mesma tonalidade de verde, justamente para dar um certo grau de dificuldade para a criança quanto aos atributos destas imagens. Esta tarefa é como se fosse um aquecimento para as tarefas posteriores. Na próxima tarefa, pós essas 5 iniciais, nós temos uma que o Axis, o nosso personagem, ele vai pedir para a criança memorizar 5 objetos. Então, são 5 objetos coloridos, com cores distintas, e em sequência que a criança olha para essas imagens, ela vai ter que lembrar quais foram os objetos que o Axis mostrou. Ela vai falar o nome dos objetos para vocês, e o aplicador ele vai marcar a quantidade de objetos que a criança lembrou. Como tarefa de distração, para que a criança, imitando o contexto do escolar, onde a criança está fazendo uma atividade, e daqui a pouco ela se envolve com algum fator que distrai ela, e ela vai ter que voltar novamente lá para a atividade, nós inserimos uma tarefa onde ele pede para a criança mostrar e contar os dedos das mãos, mas, na verdade, essa tarefa não é pontuada, ela é apenas um distrator, porque depois a gente vai fazer a evocação da memória tardia, onde a criança precisa novamente lembrar as 5 imagens vistas anteriormente. Subsequentemente, nós vamos ter, conforme eu mostrei aqui para vocês, a memória auditiva, tanto a imediata quanto a tardia, que vai ser no mesmo formato da visual. Passamos, então, para a memória visoespacial, onde a criança precisa localizar no espaço, num contexto onde estavam essas imagens. E, por final, ela vai ter que lembrar daquelas imagens que o Axis mostrou em colorido, né? Eu vou mostrar, ele então é a memória de reconhecimento, ele mostra 10 imagens e a criança precisa lembrar daquelas imagens coloridas, aquelas 5 imagens coloridas. E a mesma situação acontece com a memória auditiva, onde ele vai ter que lembrar 5 das palavras que foram ditas dentre as 10 que ele vai falar lá na versão. Caso ocorra uma situação em que a criança mencionar que não aparece a cobra, que era a primeira imagem que ela viu lá inicialmente, aqui o aplicador ele pode sim fazer uma mediação e mencionar quais foram as imagens que o Axis disse que você teria que lembrar até o final das tarefas. Então, nesse sentido, você está dando uma segunda oportunidade
para que ela venha reconhecer aquelas imagens que ele mostrou lá no início da tarefa. Tá? Um grande abraço, espero que tenha sido útil.